Todos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, tem a satisfação de receber e dar as boas-vindas a todos nesta live com o tema Bate-papo sobre gestão democrática em ambiente digital, promovida pela Comissão de Direito Cooperativista da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Neste momento, ouviremos o advogado e economista especializado em gestão, mestre em filosofia e doutorando em penal, pesquisador do CPJM, URJ, de crimes de empresa e compliance, Dr. Guilherme Kruger, para sua apresentação. Boa noite. É um prazer estar aqui a convite da doutora Ronise Figueiredo, presidente da Comissão de Direito Cooperativo, da qual me considero um agregado afetivo, uma vez que eu sou do Rio de Janeiro, mas são tantos amigos reunidos naquela comissão, né, em particular a Ronise, que eu me sinto muito em casa na Comissão de Minas Gerais. Além dela, a Maria Inês, o João Musi, o Paulo Braga, enfim, são tantos amigos lá que enfim, era irrecusável para mim o convite da Ronise. E eu falei para a Ronise convidar a doutora Tatiana Moreira para estar comigo nessa apresentação hoje sobre esse tema, por um motivo muito simples. Nós escrevemos recentemente um artigo a 4 mãos, que será publicado no número 16 da revista Deusto, de Estudos Cooperativos, que será dedicado ao Brasil, né? Eu tenho já há alguns anos escrito são 2 revistas que a Faculdade de Direito de Deusto tem dedicado ao direito cooperativo, né? E tenho me dedicado, pelo menos uma vez a cada 2 anos, escrever um artigo para eles. E dessa vez eu quis escrever sobre tecnologia e chamei, então, a doutora Tatiana, que tem se dedicado à LGPD, mas ela tem uma característica, ela tem uma formação muito singular que acaba sendo complementar com a minha em filosofia. Ela também é psicóloga. Então, ela me entende, né? Porque quem estuda filosofia é meio maluco, né? Então, uma advogada que é dublê de psicóloga consegue me entender. O fato é que o artigo ficou muito bom, eu superou a minha expectativa, e da interação, né, das 4 mãos, e, enfim, por isso eu falei com a Tatiana, então vamos lá, vamos fazer essa apresentação do artigo, vamos falar do que a gente escreveu lá para a Comissão de Direito Cooperativo lá da OAB de Minas Gerais. Ela topou, estamos aqui. Bom, feita essas apresentações, né, esse introito, vou entrar, então, no tema. Tá? A origem da democracia é separada de outra realização clássica dos gregos, que é a dramaturgia trágica. Foi com as tragédias que os gregos encontraram expressividade para colocar os homens como preocupação em pensamento, o que dá conta da característica primária da democracia. Os homens decidem entre si e estão ciosos disso. Na Oresteia de Ésquilo, Palas Atenas proferiu seu voto de Minerva, se dirigindo às fúrias no contexto de uma assembleia deliberativa de homens que estava presa a um impasse. Nos diálogos entre Antígona e Creonte, Sófocles mostrou a sua preocupação com a normatividade da democracia e se voltou para a importância da dramaturgia trágica na contenção das fúrias
entre os gregos reunidos em assembleia. Pouco depois, a obra de Platão foi decisiva para que a democracia fosse sendo preterida como arranjo político conveniente, até que houvesse a sua revalorização na modernidade com o surgimento do humanismo. Mas, mesmo nesta época, o Leviatã de Hobbes constitui resposta eloquente ao convívio humano, conquanto seus desejos sejam potencialmente indutores ao estado de guerra. A seu turno, Tocqueville observou como os migrantes nos nascentes Estados Unidos eram seduzidos pelo aparato democrático quanto ao seu desejo incessante de ascensão social e, assim, induzidos pela ambição a perseguir objetivos incessantemente propostos, aquilo que a gente costuma aludir por American Dreams. A resiliência demonstrada pela democracia moderna, no entanto, apresenta algo que já vai insinuado no próprio texto do Tocqueville. O consumo canaliza os desejos humanos. A intensificação das relações tecidas entre sociedade de mercado e o Estado democrático de direito são, em grande medida, responsáveis por esta resiliência. Neste ponto, se situa o cooperativismo como organização comunitária, economicamente organizada, com gestão democrática, conquanto seu fim esteja voltado à satisfação de seus cooperados. As cooperativas associam diretamente democracia de sua gestão a um perfil consumerístico de tratamento social a ser dado aos cooperados, o que comumente vem expresso também como acréscimo de renda ou incremento de sua produtividade. Seja pelo viés do consumo, da renda ou da produção, trata-se sempre de consumação. Ocorre que as relações entre consumo, consumação e consumição carregam em si um caráter estético. O significado de bem-estar presente na experiência emotiva e sensorial pelo ato finalístico em toda a cooperativa. E este caráter estético responde pelo efeito transitório dessa satisfação. Portanto, essencialmente instável. Os desejos continuam sempre a pressionar a gestão democrática por resultados mais imediatos. Por esta dinâmica entre desejos e instabilidades emocionais, se pode sondar, desde a ágora grega, o acontecimento de uma assembleia de cooperados reunidos na cooperativa. Ágora é tanto o lugar das transações de mercado como de deliberação democrática e também de encenação da dramaturgia trágica. Esse traço é perceptível na forma similar em que se dispõe a mesa de condução de uma assembleia de cooperativa face aos olhares dos cooperados e a boca de cena em que atores se apresentam no teatro. Tanto os dirigentes de cooperativa como os atores de teatro tecem uma narrativa em que o plenário dele participa, nem tão próximo que se confundam com o próprio acontecimento e nem tão distante que lhes seja indiferente. Bom, nesse ponto, eu passo, então, a abordar as Assembleias Gerais Cooperativas em ambiente digital. Elas têm potencial para a saturação democrática da gestão das cooperativas, com a ampliação do engajamento dos cooperados, porque revelam mais dados sobre o modo como os cooperados se envolvem, positiva ou negativamente, com a cooperativa. O acompanhamento desse engajamento e a sua responsividade contribuem para que os gestores da cooperativa possam melhor definir, os conteúdos de pauta para além das exigências legais predefinidas e a propagação dos temas entre os cooperados. 2,
a coleta e tratamento das opiniões dos cooperados com maior compreensão e devolução entre o conjunto do quadro societário e a pessoa de cada cooperado. E 3, o formato das deliberações. É sobre o formato que a gente vai conversar aqui um pouco mais. A tecnologia, como esse nome indica, é a lógica da técnica dobrada sobre si mesma. Isso significa que ela não produz conhecimento e muito menos produz sabedoria. Tecnologia produz dados sistemática e processualmente tratados. A cooperativa precisa agregar conhecimento a estes dados, sistemas, processos e tratamentos pelos saberes modulados da psicologia e da antropologia que podem propor crenças verdadeiramente justificadas com rigor acerca dos cooperados naquilo que deles esses dados podem informar. É com essa perspectiva que a cooperativa precisa reencontrar a ágora grega ao realizar seus conclaves em ambiente digital. A Lei 13.040, de 2020, incorpora explicitamente o ambiente digital às cooperativas e produz um reencaixe espaço-temporal para a gestão democrática das cooperativas. A novidade legislativa traz implicações hermenêuticas para a Lei 5.764 de 71. O seu artigo 4º, inciso 11, caracteriza uma cooperativa como tendo uma área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. Ao menos quanto à reunião, a participação remota de cooperados em ambiente digital apresenta possibilidades mais plásticas e, com isso, factíveis novas conformações constitutivas da sociedade que antes não eram viáveis. É o caso das cooperativas de plataforma. As assembleias em ambiente digital tornam possível um reencaixe da democracia direta na ampliação da escala numa cooperativa. Cooperativas de crédito, consumo e infraestrutura tendem a ter um quadro massivo de cooperados. Agora, já não precisam formar grupos seccionais e elegerem delegados para viabilizarem uma assembleia num tempo e espaço de confinamento. O mesmo se diga quanto às cooperativas agropecuárias ou de transporte de carga de passageiros por aplicativo, que podem estender sua área de admissão e de ação de cooperados sem que haja inibições quanto à capacidade real de reunião de seus cooperados, que só poderiam ser resolvidos pela delegação. Abre-se um horizonte de organização cooperativa em larga escala para o desenvolvimento local, no qual os nexos espaço-temporais são recontextualizados e em desencaixes e reencaixes possíveis nos ambientes digitais. Em todo caso, como desencaixe e reencaixe são possíveis, hein? Desde o relógio e o mapa-mundi, todo desencaixe e reencaixe espaço-temporal só pode ser realizado por meio de um sistema perito. A INDREI 81 de 2020 se refere a um sistema eletrônico e tecnologia acessíveis via rede mundial de computadores para que todos os associados participem e votem à distância na Assembleia. E admite a necessidade de peritos, pois a sociedade pode contratar para administrar em seu nome processamento das informações nas reuniões ou assembleias semipresenciais digitais. Isso está escrito na IN. Enquanto permanece responsável a cooperativa pelas condições adequadas de desencaixe e reencaixe espaço-temporal na gestão democrática da cooperativa. A perícia é polarizada em sentido axiológico pela segurança, a confiabilidade e a transparência exigíveis ao sistema e tecnologia adotadas face aos cooperados, ora usuários. O que remete à gestão democrática das cooperativas, à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E é aqui que eu interrompo a minha fala
para ser a deixa da Tatiana. Tatiana, é contigo agora. Missão difícil, né, Guilherme? Falar depois de você, depois dessa explicação toda. Mas vamos lá. Primeiro eu queria, né, agradecer mesmo o convite. É um prazer estar aqui. Foi um prazer escrever o artigo juntamente com você. Espero que seja o primeiro de muitos. E, obviamente, gostaria de agradecer, né, a OAB de Minas, né, a comissão, pelo privilégio de estar aqui hoje, né, ocupando esse espaço. Então, vamos lá. Depois dessa aula aí sobre democracia e assembleias e cooperativa, o que é importante a gente falar sobre a LGPD? Né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente, foi sancionada em 2018, mas só entrou em vigor agora em setembro de 2020, e ainda assim está com algumas restrições, né, com relação às sanções administrativas, por exemplo, que só vão ter vigência a partir de agosto do ano que vem, né? Mas como que a LGPD entra nesse cenário das cooperativas, como que isso impacta esse segmento, né? E como isso interfere nas assembleias virtuais, né? A LGPD, ela vem para garantir ao titular de dados, que é o indivíduo, né, e que pela classificação da lei é toda pessoa identificada ou identificável, que ela tenha a posse dos seus dados, né, que ela tenha a gerência sobre os seus dados pessoais e sensíveis, que ela saiba qual é o destino, qual é a finalidade, né, qual é o propósito daquele tratamento ali dos dados que estão sendo coletados. Então, quando a gente fala sobre as cooperativas, a gente está falando de um ambiente que tem um número incontável de dados pessoais, né? Então, precisa de uma atenção especial, né? Precisa de uma atenção específica para entender como que o tratamento desses dados vai se dar a partir de agora, né, garantindo ao titular o conhecimento, o livre acesso, a transparência do destino que vai ser dado, né, ao longo do ciclo de vida, né, durante todo o processo, desde a captura, né, ao tratamento propriamente dito, né, em termos de edição, divulgação, publicação, armazenamento e até mesmo a exclusão. Né? Então, todo tipo de tratamento vai precisar ser observado de uma outra forma, né, que antes a gente não tinha esse olhar, essa perspectiva mais específica. Né? A gente tinha aquela expectativa de que tudo vai dar certo, que vai ficar tudo bem, que os meus dados vão ser tratados de forma adequada. Mas a gente não tinha acesso a isso. Então, hoje, a lei ela traz essa possibilidade, né, e garante o exercício desse direito. Então, ela garante o acesso, garante a transparência, garante que o titular possa questionar determinado tratamento. Então, quando a gente fala, né, dessa mudança para o ambiente virtual, e nesse ano de 2020, né, todos os processos que estavam caminhando para o ambiente virtual simplesmente foram empurrados para uma transformação muito mais acelerada, vide, inclusive, a lei mencionada, né, por você, Guilherme, com relação à autorização para as assembleias virtuais, né, de uma forma um pouco mais ampla, todo o ambiente que estava vindo, sendo construído aos poucos e, às vezes, até a passos bem, bem lentos, e que, infelizmente, era o cenário das cooperativas, se viu implantado a adotar medidas mais céleres para dar efetividade à demanda necessária, ou seja, a gente sabe que existem prazos, né, protocolos com relação às assembleias, e isso não poderia deixar de ser observado, e como cumprir com isso, né, sem
a utilização de novos recursos, sem a utilização da tecnologia. E aí, o segundo questionamento, como fazer isso da forma adequada, permitindo, né, e garantindo que o titular esteja sendo protegido na acepção dos seus dados pessoais e seus dados sensíveis. Então, as assembleias virtuais, né, se tornaram uma enorme ferramenta, né, nesse momento de isolamento social, só que a gente não pode perder de vista o que está por trás disso. E o que está por trás disso? Está toda uma parte de segurança da informação, toda a parte de privacidade, da proteção dos dados, né, da observação dos acessos, né, quem tem acesso ao quê, como que esses dados estão sendo transmitidos para os cooperados, por exemplo, né, o que pode ser divulgado, o que não pode ser divulgado. Numa assembleia propriamente dita, como garantir a votação, como identificar a legitimidade daquele titular, como garantir que aquele voto seja computado de forma adequada, como garantir que a apuração dos logs, né, seja feita da forma correta para que o processo seja idôneo, né? Então, são várias medidas que passaram a ser mais observadas, não é que não existiam, né, mas a gente se deparou com uma necessidade ainda maior agora nesse momento de pandemia, e o que estava sendo um processo um pouco mais gradativo teve que ser acelerado para cumprir prazos e demandas que não poderiam ser retesadas ali sem perspectiva de solução, né? Então, é uma realidade que as cooperativas, né, se deparou, não estava muito preparada para esse momento, mas esse momento chegou. E aí agora a gente precisa, né, adotar as medidas adequadas. E aí o que é interessante aqui é o seguinte, né, a gente tem nas cooperativas sempre o gestor, né? O gestor vai ser o responsável por orquestrar todo o tratamento ali, o que vai ser feito, como vai ser feito, etc. Mas não é a pessoa que vai estar atuando diretamente, ele é o gestor do processo, né? Ele está ali garantindo que o funcionamento e a finalidade da cooperativa em si seja observada. Então, a LGPD, ela entra nesse cenário como uma ferramenta para que, sim, o processo seja legítimo, sim, que a lei que permite que as assembleias sejam feitas de forma virtual seja cumprida, sim, que os dados pessoais estejam sendo tratados da maneira correta, garantindo toda a segurança, né, necessária. Então, o gestor, ele vai estar ali orquestrando o que a LGPD vai trazer como uma nova cultura, como um novo olhar. A LGPD em si, ela não vem para substituir outras leis, ela não vem para substituir, né, o ordenamento, ela vem para agregar valor, ela vem para garantir ao titular que ele seja observado, né, de forma mais íntegra, e não que os dados dele sejam simplesmente uma base de dados e pronto, né? Infelizmente a gente conhece, né? Isso é frequentemente divulgado na mídia, e essa semana a gente teve o caso da Serasa Experience, por exemplo, que ela tinha uma finalidade, né? Que é a proteção do crédito, e que, na verdade, além dessa finalidade, ela estava vendendo os dados de mais de 150 milhões de brasileiros, né? Então, a LGPD, ela vem justamente para evitar esse tipo de uso, né? Esse uso indevido, esse uso inadequado, esse compartilhamento ilegal, né? Vem para moralizar. Então, no ambiente virtual das assembleias, das cooperativas, isso tem que funcionar como uma ferramenta, né? Isso tem que agregar um valor, respaldar ali o trabalho que já vem sendo feito.
e por isso é tão interessante que seja um trabalho feito em conjunto para que o gestor possa fazer o que é a expertise dele, o que ele se propõe a fazer, que é gerir a cooperativa e não se preocupar com algumas outras questões que talvez fujam da rotina dele e que, utilizando profissionais especialistas, né, em LGPD, isso se torne efetivamente uma ferramenta e não um propósito, né, maior do que a própria cooperativa. Então, assim, é bem interessante quando a gente começa a falar, né, e o Guilherme bem posicionou essa questão dos encaixes e reencaixes, né, da democracia, porque é isso, é garantir novamente ao titular que ele tenha a transparência necessária, que ele tenha a clareza sobre o tratamento que está sendo dado aos seus dados, que os dados estejam sendo tratados com segurança, com as melhores técnicas, sempre com a perspectiva das boas práticas, das melhores práticas, né? E quando a gente fala aqui de melhores práticas, a lei não traz uma definição específica do que sejam as melhores práticas, até porque hoje a gente não tem como comparar, por exemplo, todas as empresas, botar todas elas no mesmo patamar. Então, o que a gente está falando, né, quando a gente fala em boas práticas, é sempre o ânimo de fazer a coisa certa, de dar essa ciência ao titular dos dados, né? Ele volta a ter esse poder, ele volta a ter essa capacidade de decidir se ele quer ou não conceder ou compartilhar os seus dados com terceiros, né? E a garantia de que aquele dado pessoal que ele está fornecendo não vá ser submetido a uma finalidade distinta a que se propôs no ato da coleta, né? Então, quando a gente fala de tecnologia e LGPD, a gente está cruzando aqui conhecimentos, a gente está cruzando expertises, de modo que o trabalho ele é sempre em conjunto, né? Ele não é separado, a gente não vai ver aqui só o gestor trabalhando, ou só o jurídico trabalhando, ou efetivamente só o TI trabalhando, não. A LGPD ela demanda que haja essa interface, né, esse entrelace entre essas expertises, justamente para que cada um possa, dentro da sua habilidade, dentro do seu conhecimento, prestar o melhor serviço possível, visando sempre o direito do titular, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente, né, leva isso para o ambiente das cooperativas, que é um ambiente, né, mais antigo, um pouquinho mais reticente às modernidades, e que agora foi empurrado, de alguma maneira, a adotar, né, algumas medidas, né, e nesse primeiro momento, por óbvio, causa aquela estranheza, né, aquele mal-estar, né, Guilherme, que a gente tanto escuta na psicologia e na filosofia, de aonde a gente está indo, para que caminho a gente está indo, como nos posicionar nesse contexto, vamos nos restringir, né, na nossa ação, no nosso querer. Não, vamos ampliar, vamos, né, criar novas possibilidades e vamos fazer uso das ferramentas que hoje a gente dispõe, né, para, enfim, evoluir. Então, acho que, assim, em linhas gerais, né, hoje falar de cooperativa, falar de assembleia virtual e LGPD, a gente falar de boas práticas, a gente falar de segurança da informação e garantir que um processo que já era feito continue sendo feito, né, através de uma outra modalidade, com um cuidado um pouco maior, mas sim, continuar sendo feito e até melhorado,
né? Porque hoje isso facilita, né, para a vida de todo mundo. O ambiente virtual, ele cria essa agilidade. Então, a princípio, é isso, Guilherme. Você está mutado. Tatiana, todo mundo percebeu o contraste que é a sua fala e a minha. Mas o quanto que foi isso que eu busquei para a gente escrever junto. O texto, ele tem uma integração e tem uma harmonização entre as duas, esses dois polos, né? Uma fala errática e uma fala linear, né? Uma fala acentuada, né? E a doçura da Tatiana, enfim. Eu, inclusive, quero agradecer o professor José Eduardo Miranda, porque foi ele que me convidou, me instigou dessa vez a escrever sobre tecnologia e me fez lembrar da Tatiana. Quer dizer, realmente foi uma experiência muito interessante. Esse contexto de eu resolver escrever sobre tecnologia, eu tinha saído do grupo de pesquisa da UERJ, de inteligência artificial. Eu estava lá na condição de formado, né, titulado em filosofia, porque quando a gente fala de inteligência artificial, é porque tem uma natural. A gente já começa tendo dificuldade de definir o que é. Quando você perguntou, mas o que é natural? Aí as pessoas começam a se embolar, né? Natureza é o macaco lá do National Geographic, ali, o leão correndo, o mabeco correndo pela savana. Ou é natural que você tenha uma opinião sobre alguma coisa? Enfim, né? O que é natural? Isso é aquilo que a gente, de certo modo, está tratando aqui. Eu me propus, nos últimos anos, nos últimos meses, desde que começou a pandemia, a desenvolver um sistema digital de assembleias. A Tatiana me ajudou bastante com a questão da LGPD, com os cuidados que precisa ter, essas coisas. Mas a ideia é a transposição da vivência democrática para o ambiente digital. Um sistema digital para votação não é simplesmente uma votação. Isso é entrópico para a cooperativa. Entendeu? Isso é matar a cooperativa aos poucos. Porque se você esfria a Assembleia para ser uma tomada de decisão formal ali na maquininha, você está acabando com a cooperativa a longo prazo. Você precisa vivenciar a democracia. O sistema digital ele só vai ser bom se por ele se vivenciar a democracia. A gente precisa transpor a democracia para o sistema digital. Isso precisa de uma longa reflexão sobre psicologia, antropologia, né? E isso é com o dirigente. Isso que é importante na fala da Tatiana em relação a isso é o papel do dirigente. E o papel do perito, o papel do pessoal da LGPD, da tecnologia, né? Do ambiente digital, é aquele que é de apresentar o ferramental. Quer dizer, agora, a ferramenta é o que eu estou falando com um dirigente que é motorista, né, de profissão. Falei, meu amigo, quando você pega um carro, você não diz assim, o carro está saindo com as 4 rodas, não é acelerar simplesmente. Não, então se está perdendo o controle da cooperativa, nós vamos acelerar. Não, o sistema tem que permitir o amplo domínio do dirigente no seu papel de liderança. Isso é um ferramental, isso precisa ser passado para o sistema digital, ao mesmo tempo que o sistema digital potencializa o papel dele. Por quê? Porque fornece dado. E aí é que entra a LGPD. O sistema digital fornece dado. E se ele fornece dado, quando você tem uma democracia transposta ao sistema digital,
O sistema digital vai te dar dados sobre o cooperado com muito maior riqueza. Então, essa interação ela pode ser muito benéfica, mas ela precisa ter esse cuidado. Não é só para frente que a gente olha. Quando eu falei da ágora grega, né, é para dizer o seguinte: o ser humano é ser humano desde as brumas dos tempos imemoriais. Ele não deixou de ser humano porque inventaram tecnologia, inventaram computador, inventaram inteligência artificial. É isso. Então, a gente precisa ter essa ideia do que o sistema digital pode fornecer, o tratamento, o cuidado com o tratamento de dados que a gente tem que ter, e o cooperado sempre será, como sempre foi, um ser humano, que o Deleuze chamava de máquina desejante. Ele não é o animal racional de Aristóteles. Ele é a máquina desejante de Deleuze. Nesse sentido de que a democracia é movida pelo desejo. O desejo precisa aparecer no ambiente digital, mas o dirigente precisa ter muito domínio, muito cuidado de lidar com os desejos dos cooperados, que é a história da lâmpada de Aladim. O que essa história quer dizer? Onde é que está a felicidade na história de Aladim? Na lâmpada. É o gênio. Agora, cuidado com o que você deseja, porque o gênio se volta contra você. Isso é falar de democracia. Isso é que Platão falava dos perigos da democracia, e é isso que a gente precisa ter em mente. Tatiana, quer dar suas palavras finais? Claro, não, só complementando, né, a sua explicação, é de que a LGPD ela não vem para restringir, ou melhor, para proibir qualquer tipo de uso com relação aos dados pessoais, os dados sensíveis, né? Ela vem para restringir um uso inadequado, um uso indevido, um uso ilegal. Então, é isso, é mudar a perspectiva, é perceber, né, esse fluxo de dados de um outro lugar, né, o cuidado para que a gente garanta a democracia, para que a gente exerça os direitos individuais, né, os direitos fundamentais, a privacidade, né, que hoje a gente se deparou numa situação um pouco conturbada, né, com essa tecnologia toda, então precisou-se criar um ordenamento aí que desse uma freada para que a coisa se reorganizasse, né? Não é que vai ser impedido, né? E é como você pontuou, né? O dirigente ele vai estar ali. A LGPD ela vem para facilitar o trabalho dele, ela vem para chancelar a qualidade do trabalho dele, e é aquela história do coadjuvante, né? A LGPD ela não pode aparecer mais do que o ator principal, ela tem que estar ali nos bastidores, todo o processo tem que ser feito para que o titular seja respeitado, para que a máquina funcione, os processos sejam respeitados, e você nem perceba, porque essa é a magia e o encanto da LGPD. Quanto mais você não percebe, é porque o trabalho está sendo bem feito. Né? Então, deixa eu entender. O perito da LGPD é o cenógrafo, né? É o contra-regra. Exatamente. Na boca de cena. E o pessoal da TI e da LGPD são os contra-regras que fazem... Não trata bem o cenógrafo, não trata bem o cenógrafo contra-regra ali e o coadjuvante que está ali do lado para ver se a coisa fica esquisita. É isso, né? A LGPD ela não vem para ser a protagonista, ela vem para estar ali nos bastidores e garantir que o titular seja sempre observado no lugar que lhe é de respeito aí. Muito bem. Camila, é contigo agora. Agradecemos a presença de todos nessa live e até a próxima. Boa noite.